comigo. Diga para Deus: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Fala para Ele: eu preciso da tua palavra. Fala para Ele: Deus, usa aqui o pastor. Vem, meu Deus, me usando, vem nos usando. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Coloca, meu Deus, aqui a palavra na minha boca, meu Deus, a mensagem que esta pessoa tanto precisa ouvir, Pai. A revelação, o entendimento da tua palavra, Pai. A direção, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem, Jesus. Pai, que nesta tarde o Senhor se manifeste de uma forma gloriosa aqui, Jesus. Tocando, visitando, abençoando. Que seja, meu Deus, aqui, Pai, um culto de muitas revelações, um culto de muitas manifestações do Teu poder, um culto que o Teu Espírito Santo nos visite aqui, Senhor, em nome de Jesus, e nos tome, nos envolva, Senhor. Que o Senhor venha falar, meu Pai, aqui a cada coração, nos dando a direção, Pai, em nome de Jesus. E você diga assim: Senhor Jesus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, preciso ouvir a tua palavra. Não deixe nada, nem ninguém me atrapalhar. Usa o teu servo para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Amém. Boa tarde, igreja. Boa tarde. Pode sentar, irmão. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Tudo na paz de Cristo. Agora vamos aqui ouvir a palavra, a direção do nosso bom Deus. Deus, Ele é bom. Hoje, domingo, né? Os amigos que estão nos acompanhando aí, seja de manhã, tarde ou noite, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro Leal. E agora nós vamos começar aqui. Já vou pedir para você aí abrir sua Bíblia em 1º livro dos Reis, capítulo 18. Vamos lá, sem perca de tempo, né? 1º livro dos Reis, capítulo de número 18. Vou ler com você o 1, depois nós vamos pular para o 41 até o 45. Capítulo 18, versículo 1. Depois a gente pula para o 41 e o 45. Glória a Deus. Estava falando, viu o pastor Jaime falando, né? Lá fora o pessoal está na festa da carne e a gente aqui está na festa do Espírito, viu, irmãos? Aqui louvando e adorando a Jesus. Louvado seja Deus. Às vezes nós não entendemos, né, o porquê que muitas promessas do Senhor às vezes demoram em se cumprir na nossa vida. E às vezes o tempo ele vai passando e por muitas pessoas não estar preparadas, irmãos, elas acabam naufragando na fé. Eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre promessas de Deus. E vou te mostrar aqui algo que me chamou bastante atenção. Inclusive, foi interessante que essa mensagem Deus me deu por essa semana. E quando eu estava lá na sede ontem, o nosso líder, ele começou a pregar justamente em 1º livro dos Reis, capítulo 18, o versículo 41 em diante. Só que aí foi um outro sentido. Ele falou muito sobre oração. Mas hoje eu quero te mostrar alguns ensinamentos aqui para você alcançar a promessa de Deus, né? No versículo 1 diz assim: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Tem traduções que diz aqui, muito tempo. Se eu não me engano, a RA, a revista atualizada, ela fala sobre isso. Coloca para mim, só para mim ver, só para me confirmar isso. RA, coloca aí, consegue colocar? Se não conseguiu... Mas enquanto isso, depois eu volto aqui. Coloca versículo 41, coloca o 41 para mim. Isso, versículo de número 41. Então disse Elias a Acabe:
sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Versículo 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. 43. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Versículo 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Volta no versículo 1 para mim. Eu não sei se consegue agora. Conseguiu a RA? Fazendo um favor, consegue aí? Se não, me avisa, coloca aqui isso. Olha lá, essa tradução, a Bíblia diz muito tempo o quê? Depois. Então na outra diz, né, ali alguns dias. Então quando a gente pensa alguns dias, só foi alguns dias. Não, mas você vê que foi um bom tempo. O que eu quero explicar para você aqui? Veja, aqui Deus ele faz uma promessa para Elias. Quem era Elias, pastor? O profeta. E a Bíblia fala do homem aqui chamado Acabe. Só uma introdução para você entender. Quem foi Acabe? Acabe era o rei de Israel. E a Bíblia diz que esse rei, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi um rei muito mau. Mas para concluir até a maldade dele, o que Acabe me faz? Ele casa com Jezabel, uma mulher terrível, uma mulher idólatra, uma mulher muito má. E essa mulher ali acabou de corromper o Acabe. Ele já era corrompido e se corrompeu ainda mais, para completar. E aí o que acontece? Ele faz com que o povo viesse a pecar também, e Deus fica irado. Aí Deus levanta ali o profeta Elias, que profetiza ali uma parada, para que parasse de chover. E ficou 3 anos e meio mais ou menos ali sem chuva. Como eu disse, só uma ilustração, uma introdução para você entender. Imagine 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio sem chuva, ali um caos completo. Vamos dizer que eles estavam enfrentando ali uma crise. E aí Deus volta depois de muito tempo. E a Bíblia diz que Deus fala ali com Elias: olha, Elias, diga aí para o povo que vai chover. Eu vou voltar a trazer prosperidade para essa terra aqui. A terra vai voltar a dar frutos. Amém? Então eu vou mandar uma grande chuva. Só que é interessante que entre esse meio tempo do cumprimento da palavra, houve alguns ensinamentos. E às vezes é nesse meio tempo que muitas pessoas às vezes não aguentam. Muitas pessoas não se sustentam quando recebe ali a palavra. Mas para você entender aqui, primeiro, para ele receber a promessa, o que ele recebeu em primeiro lugar? A palavra. Você vê aqui, eles deixaram nessa tradução, não tem problema, ele diz: muito tempo depois veio a palavra do Senhor. A nossa vida tem que estar alicerçada na palavra. A promessa, ela tem que estar fundada na palavra de Deus. Promessa de Deus sem palavra não é promessa de Deus. Ele vai falar com você pela palavra. Por isso a importância de você sempre estar lendo a Bíblia, de você sempre estar tendo uma vida de oração. Poderia perguntar para você aqui, quem é, não precisa nem responder, quem é aqui que já leu a Bíblia toda? Pelo menos aí umas 3, 4 vezes, 2 vezes, 1 vez. Pastor, não li não, então pelo menos o Novo Testamento, também não li, você vê, que situação. Mas aí você pega, tem pessoas que assistem uma série da Netflix, que às vezes tem lá não sei quantos capítulos. Aí ela tem tempo para assistir uma série da Netflix, que tem lá não sei quantos episódios, não sei quantos capítulos, sei lá, que acho que tem aquele negócio lá.
que tem uma série, né? O primeiro, sei lá, é a temporada, isso mesmo, 10 temporadas. Não tem problema não, eu assisto também, viu, pessoal? Tem problema não, mas às vezes a pessoa assiste, que nem o irmão falou, 10 temporadas, era isso que eu queria ver. Aí cada temporada tem 60 capítulos, 60 episódios. Aí imagina, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Aí não entende às vezes por que cai, não entende por que é fraco. Sabe, ela tem tempo para acordar de manhã, pegar a primeira coisa que estava falando hoje. Se hoje, lógico, às vezes alguém te mandou mensagem, você atendeu. Mas se ninguém te mandou mensagem, ou você, a primeira coisa que você faz quando você acorda é você pegar o seu WhatsApp, pegar suas redes sociais para ver o seu celular, você está mal com Deus, irmão. Você está muito mal com Deus. Porque a primeira coisa que você tem que fazer no dia é falar com Deus, irmão. É ler sua Bíblia, esquece ali o WhatsApp, esquece coisa. Se você hoje, pegando hoje, se você hoje pegou e fez isso, você tem que se converter. Você tem que se converter verdadeiramente. E às vezes tem pessoas que é assim, ela não pega a palavra, ela não alicerça a vida dela na palavra, ela não tem prazer de ler a Bíblia. Nós temos que ter prazer. O que veio ali em primeiro lugar ali para o Elias foi a palavra. Então a promessa de Deus, a sua vida, nós temos que estar alicerçados na palavra. Nós temos que estar fundados ali na palavra. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1ª carta aos Coríntios. Coloca para mim, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Olha o que ele fala aqui, ó. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, né? Versículo 11. Os irmãos estão no telão aí, fica atento, tá bom? Eu vou mudar aqui a tradução aqui. Ele diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então olha aqui para você entender melhor. Coloca a linguagem de hoje aqui, ó. O que ele diz aí? Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce. Olha que forte isso aqui, ó. E nem o outro alicerce pode ser colocado. Então o que tem que ser o alicerce da nossa vida? É Deus, é Jesus, é a palavra. Nada mais do que a palavra. A Bíblia diz aqui que é Jesus Cristo que tem que ser o nosso alicerce. É Ele que é a rocha. É nele que nós temos que estar firmado, é na palavra, amém? Então a mesma coisa a promessa de Deus, ela tem que estar fundada na palavra. Se não for na palavra, não adianta. Acho que até em Gálatas, né, que fala que se um anjo do céu descer, sabe, e pregar um outro evangelho que não seja esse aqui, é o que? Anátema. Cuidado, irmãos, não falei isso aqui nos outros cursos. Pastor, mas eu vi um negócio brilhando, ele desceu e ele me deu uma palavra e ela veio do céu. Ela pode ter vindo do céu, mas não veio de Deus. Ela não veio. Não, pastor, que eu vi ele descendo. Cuidado. Tem que tomar muito cuidado. O diabo, ele tem se disfarçado como anjo de luz para enganar muitas pessoas. Pastor, está pregando outro evangelho que não está escrito aqui. Eu não aceito. É anátema. É pecado. Pastor, mas foi uma promessa. Está na Bíblia? Deus falou com você na palavra? Não falou. Então não vai. Tem que estar alicerçado na palavra. Porque quando vier a tempestade, vier a luta, você vai estar firme. Coloca para mim aí Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Você conhece aqui? Só vou ler 2 versículos com você. Olha o que ele diz aí: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as o que? Pratica. Assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o que? Sobre a rocha. Então tem que ter prazer em ouvir a palavra, escutar ali as palavras de Deus. Eu tenho que ter prazer, sabe, de ler a Bíblia. Por quê? A Bíblia diz aqui no versículo 25 que bateu, olha lá, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre o que? Sobre a rocha. Agora essa chuva que estava vindo aqui, vamos dizer que é as lutas, é as batalhas, que está ali vindo e batendo, ó, está ali, ó. Então você tem que estar firmado na rocha para você aguentar. Diga glória a Deus. Tem que estar firmado na palavra para você não afundar.
E quantas pessoas às vezes não estão alicerçadas na palavra? Então lembre-se, a nossa vida tem que estar alicerçada na palavra, as promessas de Deus. Primeiro ponto, se você quer alcançar as promessas de Deus na sua vida, ela tem que estar escrita aqui. Se não estiver na palavra, eu não quero. Se não estiver escrita aqui, eu não quero. Volta para mim lá em 1º livro dos Reis, agora o versículo 41. Você viu a primeira lição aqui, ó. Primeira lição, nós temos que ter aqui como alicerce a palavra de Deus, amém? Segunda lição, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante o quê? Chuva. Olha o versículo 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Para só um minutinho aqui. Então olha que interessante. Depois que ele recebe a palavra, a promessa, o que Elias vai fazer aqui? Orar. A Bíblia diz que ele subiu ao monte. Monte é lugar de comunhão, de oração. Ele foi buscar Deus. É aqui a mesma coisa. Hoje, pastor, eu quero alcançar a promessa de Deus. Você tem que ter uma vida de oração, uma vida diária de oração, sabe? Você tem que buscar a Deus. Eu citei isso aqui, se eu não me engano, foi numa segunda-feira, acho que segunda-feira que passou, lá em Mateus 6,6. Olha que interessante, só que eu não tinha visto isso aqui que eu vou mostrar para você hoje. Coloca para mim Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Olha o que ele diz aí, ó. Mas tu, você, eu, quando orares, entra no teu o quê? Aposento, no teu quarto, e fecha a tua porta, ali vai ser o teu monte, e ora ao teu pai, que vê o que está o quê? Em oculto. Você está ali fechado, não tem ninguém te vendo, mas a Bíblia diz que Deus está te vendo, Deus está te ouvindo, e o teu pai que vê o que está em oculto, o que, igreja? Essa palavrinha me chamou a atenção aqui, te recompensará. Diga assim: Deus quer me recompensar. Amém, igreja? Ele tem prazer em recompensar aquela pessoa que é esforçada, aquela pessoa que tem uma vida de oração. Você quer, quem quer a recompensa de Deus aqui? Você quer? Você tem uma vida de oração? Pastor, analise você mesmo. Pastor, se você não tem uma vida diária de oração, você não vai ser recompensado, irmão. Isso aqui é bem claro. Você não vai ter a recompensa. Muitas pessoas não têm a recompensa. A recompensa que eu posso falar, seja uma recompensa financeira, seja uma recompensa às vezes de proteção. Eu poderia citar aqui ali o caso de Daniel, né? Lá em Daniel capítulo 6, versículo 10. Se você voltar um pouquinho antes, no versículo 1 em diante, a Bíblia fala ali sobre alguns príncipes que estavam junto do Daniel ali governando. E a Bíblia viu que o Daniel, esses príncipes viram que o Daniel se destacou, eles ficaram com inveja de Daniel, tentaram prejudicar Daniel, não conseguiram, aí tentaram de um jeito, de outro, aí agora eles vão lá e fazem um decreto. Aí chegam no rei e falam: ó, rei, assina esse decreto aqui, ó, que dentro de 30 dias ninguém pode orar ali a outro Deus, não pode pedir nada a outra pessoa, a ninguém, a nenhum Deus a não ser o Senhor. Aí o Daniel fica sabendo desse decreto. Mas esse decreto foi feito para prejudicar Daniel, porque ele sabia que o Daniel tinha uma vida de oração. E aí o que o Daniel faz quando ele descobre esse decreto? Olha o versículo 10 de Daniel capítulo 6. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou aonde? Em sua casa. Ele foi para o monte dele. Na hora que ele descobriu que estavam tentando contra ele, estavam tentando prejudicar ele, o que ele faz? A Bíblia diz: ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava o quê? Então ele não parou, ele continuou orando. Então veja, ele tinha o costume de orar. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Eu pergunto para você, responde para você: você ora 3 vezes ao dia? Ah, não, pastor. 2 vezes ao dia você ora? Ah, pastor, não. 1 vez no dia? Não, pastor. Então você está mal. Nenhuma vez. A Bíblia diz, né? O próprio Jesus disse para os discípulos: vocês não pudessem velar comigo 1 hora.
Uma horinha. A gente tem que ter o costume de orar, irmãos. Temos que ter o costume, sabe, de falar com Deus. É importante buscarmos a Deus. É importante termos uma vida de oração, sabe, uma vida ali de diálogo com Deus. Só tem tanta coisa para a gente falar com Deus, fora ali adorar Ele, começar adorando, diga glória a Deus. E aí você vê a importância da oração aqui. Veja, Deus recompensou aqui o Daniel. Recompensou ou não recompensou? Mas primeiro parece que nada estava acontecendo, estava dando tudo errado na vida dele. O Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Deus permitiu os leões ali comer o Daniel? Não permitiu. E Daniel saiu daquela cova até mesmo para reinar. Uma mensagem que eu me lembrei que eu preguei aqui algum tempo atrás. Às vezes você está passando por um momento difícil, um momento de luta, mas está ali orando, buscando a Deus. Pode se preparar que você vai sair dessa batalha para reinar. Deus quer te colocar como cabeça. Deus quer te recompensar. Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida. Mas primeiro passo, as promessas têm que estar alicerçadas na palavra. Promessa de Deus sem palavra não é promessa. Ah, mas o homem disse, a pessoa falou, mas aonde está escrito? Qual o livro da Bíblia? Aonde Deus falou com você? Se não foi Deus, então não aceite. Segundo passo aqui que você aprendeu, uma vida de oração. Daniel tinha uma vida de oração, por isso ele foi recompensado. Tem muita gente aí que quer ser recompensada, mas não gasta um tempo com Deus, não gasta um tempo de oração. Lembrando, ele tinha costume de orar. Você tem que ter costume de orar, costume de buscar Deus, costume de acordar pela manhã, sabe, falar com o Senhor. Diga glória a Deus. Terceira lição aqui importante, volta lá agora no versículo de número 43, por favor. 43 de primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E aí você viu, primeiro, alicerce na palavra, né? A promessa tem que estar alicerçada, baseada na palavra. Depois ter uma vida de oração. E aqui no 43 ele já deixa outro ensinamento. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou e disse: não há o que? Nada. Então disse ele, olha o Elias dizendo: torna lá o que? 7 vezes. O que ele falou aqui, ó? Não desista, volte, não pare. Ele pede para o moço dele subir no alto do monte. Vai lá, dá uma olhada lá, se você vai ver alguma nuvem, se está vindo alguma chuva aí. Deus prometeu e até agora não veio nada. O menino sobe. Quando ele sobe, ele volta com a boa notícia? Ele volta com a má notícia. Mas Deus é o homem que mente? Deus é o homem que mente? Não, Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Quando Deus fala, ele o quê? Ele cumpre. Aí o que ele fala para volta lá, fala para o menino, volta lá mais 7 vezes se necessário. Mas o Deus que prometeu, ele vai cumprir. Muitas das vezes, sabe, você está orando, você está buscando, só que você não está vendo o resultado. Aí é na hora que a pessoa desiste. Ah, mas Deus falou que ia fazer, até agora não está fazendo. Você vê casos, às vezes até na vida financeira de pessoas. Às vezes a pessoa está passando por uma luta financeira. Ela fala: quer saber? Eu não vou ser mais dizimista, eu não vou ser mais ofertante, minha vida não muda mesmo, estou todo endividado. E digo para você, vai ficar pior. Ao invés de você permanecer a tudo que o diabo quer, que você deixe de ser dizimista, que você deixe de ser ofertante, que você deixe de orar, que você deixe de vir para a igreja. É tudo que o diabo quer. E tem pessoas fazendo o que o diabo quer. Pastor, não faço nada que o diabo quer não, pastor. Eu não, misericórdia. Então deixou de orar? Está fazendo. Deixou de ler a Bíblia? Está fazendo o que o diabo quer. Deixou de ser dizimista? Está fazendo o que o diabo quer. Não libera o perdão? Está fazendo tudo o que o diabo quer. O menino sobe e fala: olha, não estou vendo nada. Às vezes você chega na sua casa, você não está vendo nada, você não está vendo uma mudança. Você olha para o seu filho, mas você fala: pastor, não estou vendo uma mudança. Você olha para o seu casamento: pastor, não estou vendo uma mudança. Mas você não tem que ver, você tem que crer. Diga glória a Deus. Quando o Elias fala para ele: sobe lá de novo. Nós vamos ver, Deus vai cumprir. É a mesma coisa hoje, você declarar: pastor, eu não estou vendo, mas eu vou ver. Sabe, Deus prometeu, Ele vai cumprir. As portas vão se abrir, Deus vai operar. Se Ele te deu a palavra, permaneça firme. Sabe o que a gente aprende aqui nesse terceiro passo aqui? Perseverança. A pessoa que não persevera, ela nunca vai alcançar a promessa. Tem pessoas que desistem antes do tempo.
ela desanima antes do tempo, ela não continua praticando a palavra, não continua numa vida de oração, ela não continua firme. O Elias naquele dia falou para o menino: hoje quem está falando comigo e com você é o Espírito Santo. Deus está falando para você: continue. Ele está vendo, irmão, as suas orações. Mas pastor, está ficando pior, pastor. O tempo está passando, parece que a situação não muda, o marido não muda, a família não muda. Continue orando, porque Deus está ouvindo as suas orações, Ele está vendo os seus esforços. Mas tem pessoas que param. Então lembre-se, você tem que ter uma vida de perseverança. Pastor, eu quero colher. Quem quer colher aqui? Então continue. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 9, coloca para mim Gálatas aí, fazendo favor, capítulo 6, versículo de número 9, o que ele fala aqui, ó, Novo Testamento, Gálatas, deixa eu abrir aqui, depois de 2 Coríntios, Gálatas capítulo 6, versículo de número 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o quê? O bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Olha que forte. Ô pastor, o que é, sabe, se cansar de fazer o bem? Sabe, não vou ajudar mais ninguém, quero mais saber, não vou mais fazer caridade. Não é isso não. Fazer o bem que a Bíblia está falando aqui é você praticar a palavra. Você não pode se cansar de praticar a palavra. Eu não vou me cansar de praticar a palavra. Sabe, não vou me cansar de obedecer a Deus. Porque Ele está falando no seu tempo. No tempo determinado você vai colher. Você vai colher. Porém Ele diz: se não houvermos o quê? Desfalecido. Tem a tradução na linguagem de hoje. Deixa eu ver como que está na linguagem de hoje. Está melhor do que essa aqui. Ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos o quê? A colheita. Tudo que você planta, você colhe. Cada oração que você faz, cada leitura, cada vinda para a igreja, sabe, cada oferta que você planta, você vai colher. Deus não é infiel não, Ele é fiel. Então lembre, mas o que eu tenho que fazer? Eu não posso desanimar. Tem pessoas que desanimam. Você tem que levantar a sua cabeça e continuar lutando, continuar batalhando. Diga glória a Deus. Então você viu aqui já 3 ensinamentos importantes. Primeiro, você tem que estar alicerçado na palavra. A promessa de Deus tem que estar alicerçada na palavra, fundamentada ali na palavra. Segundo, você tem que ter uma vida de oração diária. Terceiro, você não pode desanimar. Você tem que ser uma pessoa perseverante, amém? Seja uma pessoa que persevera. Pastor, não estou vendo nada, mas eu vou ver. Diga assim: eu vou ver. A palavra vai se cumprir. Quarta lição importante, coloca para mim no versículo 44 agora de 1 Reis, capítulo 18. O que ele diz aí? 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. E sucedeu que, a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te, o que, igreja? Não te apanhe. Diga glória a Deus. Outra coisa importante aqui, outro detalhe importante para você que quer alcançar a promessa: nunca despreze, irmãos, os sinais de Deus, os pequenos sinais. A Bíblia diz aqui que quando o moço ele sobe, né? Na 7ª vez ele dá uma olhada, e quando ele vê, ele fala: olha, eu estou vendo uma pequena, é bem pequenininha. O Senhor está falando que Deus vai mandar uma grande chuva, mas aquela nuvem é tão pequena que não vai nem fazer efeito, não vai nem mudar nada, sabe? E ele fala: olha, está subindo lá, estou vendo lá bem distante, subindo do mar assim, mas ela é pequenininha. Na hora que o profeta ouve aquilo, ele fala: olha, corre logo e avisa Acabe, que Deus vai mandar aqui, ó, a chuva vai descer. Então o que nós aprendemos aqui? Não despreze, irmãos, as pequenas coisas.
os pequenos sinais de Deus. A Bíblia diz lá em Jó, capítulo de número 8, versículo 7, olha o que diz aqui, ó, Jó 8, 7, volta aí, vai um pouquinho à frente, é antes de Salmos. Jó, aqui tem uma promessa de Deus para nós, e eu creio nisso. Olha o que Deus falou aqui, ó, Jó capítulo 8, versículo 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá o que, igreja? Em extremo. Diga glória a Deus. Está aqui, ó. Eles estão atrasados lá, o pessoal no telão. Jó capítulo 8, versículo de número 7. Isso. Então olha o que ele diz: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Pastor, mas é pequeno, e às vezes a pessoa despreza o início, né? Sabe, o começo, as pequenas coisas, sabe, aquela algo pequeno, às vezes que Deus confia nas mãos ali dela. Ele diz, mas o teu último estado crescerá em extremo. Deixa eu contar um testemunho para você aqui, rapidinho. Eu me lembro da primeira igreja que eu assumi, irmãos. Ela era bem pequenininha mesmo, ela tinha lugar ali para as 35, 40 pessoas, ela era bem, era bem largona, bem comprida na verdade, e aí só cabia 40 cadeiras no máximo. Me lembro quando Deus me deu essa primeira igreja, essa igreja ela já tinha se fechado, já falei aqui para os irmãos, acho que umas 2 vezes naquele bairro, ninguém queria ir para lá, é um bairro difícil, um bairro que às vezes o povo coração duro, as pessoas não queriam ir para a igreja, difícil ali o bairro, sabe? E comecei ali, Deus me deu aquela igreja. Na primeira Santa Ceia, eu me lembro que já tinha gente de pé, não cabia jamais na igreja. Já estava gente para fora da igreja de pé. Na primeira Santa Ceia, eu me recordo que Deus ali, eu peguei e coloquei meu coração naquela igrejinha pequenininha. Pense, quanta experiência eu tive ali. Experiência no louvor, na adoração, não tinha som, não tinha, no início não tinha músicos, não tinha nada. A gente ligava uma caixinha de som, eu soltava lá o pessoal cantando, né? O missionário cantando corinho, o André Valadão cantando milagres, sabe aquelas músicas antigas, né? Mariana Valadão cantando ali os louvores, e o povo se derramava, a igreja chorava, sabe aquela igrejinha, ela era bem pequenininha, mas cheia da unção de Deus. E aí Deus foi dando o crescimento. Me lembro que aí eu tive que falar com o dono, quebramos uma parede, alugamos um salão de lado. Aí a igreja em 1 ano, irmãos, cresceu muito de novo, muita criança. Acho que eu tenho o dom também de trazer muita criança. Agora tem que ter o dom também de trazer tias da escolinha, né? Porque a gente está precisando de tia da escolinha. A gente tem tias aqui, mas precisa de tia também, de escolinha. Precisamos levantar alguns líderes. E aí, mas graças a Deus todos também, nós levantamos bastante tias, inclusive aqui também. E aí o que acontece? Depois de 1 ano, eu tive que mudar de salão de novo. Aí Deus nos deu um prédio maior para a glória de Deus. Mas por quê? Eu não desprezei aquele início. Sabe, aquelas poucas pessoas que tinha ali no início. Era 3 pessoas, mas Deus vai multiplicando para 6. Se tem 6, Deus dá 12. Se eu cuidar bem daquelas almas, Deus vai me dar mais. Quando você cuida bem de algo que Deus confiou em suas mãos, Deus sempre vai te dar mais. Diga glória a Deus. Então guarde essa promessa no seu coração. Às vezes você entrou num lugar, você fala, pastor, mas eu sou pequenininho ali. Coloque no seu coração, Deus quer que você cresça em extremo. Deus quer mandar uma grande chuva. E a chuva que Deus está falando, não é a chuva que vai cair lá fora não, chuva de água não. Não é isso não, é uma chuva de bênçãos que Deus quer mandar aqui. Sabe, eu estou crendo nisso. Falar, Senhor, eu creio aqui que nós também podemos ter um crescimento extremo aqui, irmãos. Então é para isso nós estamos orando. Senhor, eu quero alcançar milhares de almas. Não é só centenas não, eu quero alcançar milhares, eu quero chegar em lugar extremo, quero tomar posse. Se o Senhor fazia antes, por que o Senhor não faz agora? Ele pode fazer na sua vida se você crer, amém? Mas não despreze as pequenas nuvens, os pequenos mover de Deus. Às vezes tem pessoas que desprezam as pequenas coisas de Deus. Mas isso aí é simples, mas é naquelas pequenas coisas que Deus ele vai operar. Diga glória a Deus. Volta lá agora para finalizar no versículo de número 45. O que diz aí o 45? Diz assim, ó. Ele diz, e sucedeu que, entretanto,
os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande o quê? Chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, versículo 46, para finalizar. E a mão do Senhor estava sobre quem? Sobre Elias. Creia que a mão do Senhor está sobre você. Quando a mão de Deus está sobre nós, pode ter certeza que os milagres vão acontecer. A mão de Deus está sobre essa igreja. Diz assim, ó: o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Para finalizar, só para concluir aqui, quinto passo, se você quer alcançar a promessa: confiança. Se você não confiar em Deus, de nada adianta. Você tem que confiar. Pastor, eu entreguei nas mãos do Senhor. Recebeu a promessa, ele foi orar, ele perseverou, ele ficou atento aos sinais de Deus. Você tem que ficar atento ao mover de Deus. E o último passo, ele confiando em Deus, Deus mandou a bênção. Salmos 37, o versículo, acho que é o número 5, a Bíblia diz: entrega o teu caminho. Coloca aí para mim, 37, 5, é o pessoal do telão. Quem está lá no telão lá? Ele diz: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele e ele tudo o que? Fará. E coloca para mim Jeremias, bem rápido agora, 17:7. Estou correndo aqui para você ver aqui rapidinho. Jeremias 17:7. Abre o vidro para ele me ouvir. Isso, Jeremias capítulo 17, versículo 7. Estou colocando o menino no fogo agora. Bendito o varão que confia em quem? No Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Então a minha confiança em quem eu estou esperando, sabe, é em Deus, é na palavra. A Bíblia diz que bendito vai ser abençoado. 1 de João capítulo 5, versículo de número 14. Olha o que diz aí, ó, falando sobre confiança. E esta é a confiança que temos o quê? Nele. Pastor, quem é esse nele que ele está falando aqui? Palavra, em Jesus. Ele diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus vai ouvir, diga glória a Deus. Era a vontade de Deus que chovesse naquele tempo? Era ou não era? Mas como é que o Elias sabia que era a vontade de Deus? Por causa da palavra, porque ele recebeu a palavra. Elias, eu vou mandar chuva. É a mesma coisa hoje. Você vem para a igreja, Deus te dá uma palavra de cura, porque a vontade de Deus é que você receba a cura. Pastor, é uma palavra de salvação, é porque a vontade de Deus é que você seja salvo, sua casa seja salvo. Pastor, é uma palavra de prosperidade, é porque Deus quer que você prospere em nome de Jesus, amém? Então fique atento a esses pontos. Pastor, eu quero alcançar a promessa. Lembrando, a promessa, em primeiro lugar, tem que estar fundada, baseada no quê? Na palavra. Segundo ponto, pastor, eu quero alcançar a promessa. Você tem que pegar a palavra, a promessa e ter uma vida do quê? Oração. Terceiro ponto, não desistir, ser uma pessoa perseverante. Só vai alcançar a promessa aquela pessoa que persevera, que aguenta o processo. E assim, pastor, está demorando demais. Diga assim, não está demorando demais. Não está não, diga, não está. Diga, Deus está trabalhando na minha vida, porque quando a chuva vier, ela vai ser grande, a bênção vai ser grande. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quarto passo, não despreze os pequenos moveres, as pequenas nuvens do Senhor. Ele vai mandar o sinal, Ele vai te dar a direção. Quando Ele mandar o sinal, creia, confie, que é o quinto passo. E com certeza Ele vai mandar a chuva, como Ele mandou naquele dia. Só que nesse dia de hoje, o que nós queremos mesmo é a chuva de bênção, amém? Deus manda a chuva de bênção que nós estamos preparados para receber. Vamos aplaudir Jesus em forte? Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos em nome de Jesus, com os seus olhos fechados, mas o seu coração aberto. Nós vamos falar com o Senhor agora. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu venho aqui me colocar diante de Ti, diante do Senhor, juntamente com este meu irmão, com esta minha irmã, e eu venho te pedir, Pai, se manifesta-te com Teu poder agora, Pai. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Deus Todo-Poderoso.
Nós entendemos, ó Pai, que o segredo, um dos segredos, né? Porque tem várias direções que o Senhor pode nos dar, mas o que o Senhor tem para nós neste dia, Senhor, é essa mensagem. Pastor, eu quero alcançar a promessa. Então que a promessa esteja ali fundada, ela esteja alicerçada, sabe, na palavra, que ela seja baseada na palavra. Sem palavra você não tem promessa, sem palavra não há promessa. Segundo, você recebeu a palavra, você recebeu a promessa. Fala para ele: eu quero, meu Deus, ter uma vida de oração. Pega aquela palavra e vai orar, irmão. Vai buscar, rasgue o seu coração. Se entregue a Deus de todo o seu coração. Acorde na madrugada. Tenha prazer de orar, tenha prazer de ler a Bíblia. Fala para ele: eu quero ter prazer de ler a Bíblia. Eu quero ter prazer de ouvir a palavra. Eu quero ter prazer de estar no culto, ouvir a tua palavra. Queremos ter prazer, Pai. Eu quero ter prazer, meu Deus, de buscar o Senhor. Prazer, meu Deus, de ler a tua palavra. Pai, eu quero as palavras. Revela para mim as palavras, as mensagens, as revelações. Eu quero, Pai. E aí, meu irmão, tendo a palavra e uma vida de oração, agora basta você agora ficar esperando ali, não desistir, não desanimar, ser perseverante até o fim e dizer para Deus: Deus, vai se cumprir. Eu creio que a tua palavra vai se cumprir. Deus, Ele está vendo as tuas lágrimas, Ele está vendo as tuas orações, Ele está vendo os teus clamores, Ele está vendo ali o seu pedido, ali pedindo a Deus em favor do seu filho, da sua filha, da sua nora, do seu genro, da sua neta, do seu marido, da sua esposa, do seu familiar. Deus está vendo, Ele está vendo o que você está passando, às vezes uma luta financeira. Continue firme, continue sendo fiel. Se você não estava sendo fiel, fala para Ele: Deus, a partir de hoje eu vou voltar a ser fiel. Não importa o que aconteceu, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Eu vou plantar, Senhor, eu vou fazer, meu Deus, o que o Senhor me mandar. E isso permaneça. E você entendeu também que às vezes Deus, Ele manda ali uma pequena nuvem, às vezes é um pequeno mover. Não despreze as pequenas nuvens, porque aquela pequena nuvem, ela vindo de Deus, ela vai mandar uma grande chuva. Deus está preparando uma grande chuva nesse lugar. Deus está preparando, eu creio que o Senhor está preparando uma grande chuva jamais vista nesse lugar e na vida de cada pessoa. Eu vou perseverar aqui, Pai, nas madrugadas. Eu tenho perseverado. Eu quero ver a tua glória neste lugar. Eu quero ver milagres extraordinários, Senhor, acontecendo, Pai, neste lugar. Eu quero ver a mão do Senhor sobre esta igreja, sobre este povo, sobre cada vida, Pai, em nome de Jesus. Oh, meu irmão, e depois é só confiar. É só confiar. Quando você começa a ver os sinais, agora é só confiar. É só confiar que a chuva, ela está chegando. É só confiar que as bênçãos estão chegando. Elas vão te alcançar, meu irmão. As bênçãos de Deus vão te alcançar. Em nome de Jesus. Declara assim: se pede, Jesus irá. Jesus virá como chuva, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover. Fala para Ele: vai chover, Senhor, vai chover. Abre as comportas, abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Então peça agora. Isso a Bíblia diz que muitos não recebem porque não pede ou porque pede mal.
Peça agora, é vontade de Deus, vai determinando a tua vitória, determine a tua bênção, determine aquela chuva que Deus disse para você que ia mandar, determine agora a salvação da tua família. Isso, vai determinando agora, vai profetizando, diga: Deus, eu sei que vai acontecer. Fala para Ele: Deus, entra com providência lá na minha casa, na minha família, seja nas finanças, seja na vida profissional, sentimental, conjugal. Olha para esse meu irmão, meu Deus, olha para essa minha irmã, vai olhando para essa igreja, vai olhando para o teu povo, Senhor. Estenda as tuas mãos agora, Senhor, e vem operando. Isso, peça a Ele agora o que você tem pedido a Deus. Se você não pedir, você não recebe. Fala para Ele: Deus, eu preciso da tua bênção. Vem restaurando a casa, vem restaurando o casamento, vem restaurando a família, vem abrindo a porta, meu Deus, aqui para um familiar. Abra a porta para esse meu irmão, mas que as portas que o Senhor abrir, meu Deus, não afaste o teu povo. Visita, meu Deus, a empresa, visita, meu Deus, os negócios. Manda a chuva, Senhor, vai mandando a chuva de bênção. Abra, Jesus, as comportas dos céus e derrama, Senhor, da tua glória, derrama, meu Deus, da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Isso, esse é o teu momento agora. Deus está passando aqui, Ele está ouvindo a tua oração. Quando você pede segundo a vontade dEle, Ele te dá, Ele te dá. Lembre-se, tudo que você está pedindo tem que ser para a glória dEle. Aquilo que você está pedindo é para glorificar Ele, para exaltar a Ele, para engrandecer o nome dEle. Isso, faça o teu pedido agora, se apresente a Ele agora. Oh, Jesus.